Então, muito bom dia a todos. Eu chamo-me Mário Boieiro, sou investigador do CE3C da Universidade dos Açores e estou aqui acompanhado do meu colega Francisco Lopes Nunes, do Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra, para vos apresentar um conjunto de comunicações orais integradas no tema de biodiversidade, biogeografia e conservação. Vamos iniciar então este conjunto de comunicações orais com a apresentação da Andreia Ribeiro, que se intitula Aquatic Insects as Important Contributors for the Assessment of the Ecological Status of Rivers. Portanto, quando puderes, Andreia, poderás começar. Não sei se já estão a ver a minha tela. Ainda não? Já conseguem ver o meu PowerPoint? Não estamos a ver. Agora sim. Agora tens de maximizar, por favor. Está perfeito. Ok. Já conseguem ver então? Sim, já vimos. Se puderes, maximiza, porque ainda tem informação do slideshow do lado esquerdo. Então, Ok. O tema que eu vou abordar agora, como já foi dito. Ok, posso começar então? Sim, podes. Já está? Já podes começar quando quiseres. Ok, então eu vou dar início ao tema. O meu tema é sobre insetos aquáticos com contribuidores importantes na avaliação do estado ecológico dos rios, devido a várias funções que eles providenciam. Devido a funções que providenciam, os insetos aquáticos são ótimos contribuidores. Também, eles integram um grupo designado por macroinvertebrados bentónicos, principalmente algumas larvas de diferentes ordens, que por possuírem avaliação do estado ecológico de vários cursos de água superficiais. Assim sendo, o objetivo deste estudo teve como função avaliar o estado ecológico dos cursos de água urbanos de pequena dimensão do noroeste de Portugal, nomeadamente o Conselho de Guimarães. Para tal, fez a análise anual de macroinvertebrados bentónicos através do cálculo do Índice Português de Invertebrados do Norte, IPTIN, e, de modo a complementar estes resultados, também se fez uma análise sazonal dos parâmetros físico-químicos. Depois de obter os resultados, tentou-se propor algumas soluções para a sua gestão sustentável. O primeiro local deste estudo foi a Ribeira de Costa Couros. A Ribeira de Costa Couros é uma ribeira de pequena dimensão que atravessa a cidade de Guimarães até desaguar no Rio Seilo. Neste caso foram designados 4 pontos de amostragem, que é o C1, que é o que nós consideramos como o mais naturalizado, o C2, que já é numa zona urbana, o C3, após ele ter atravessado o centro histórico, também em uma zona urbana, e o C4 em uma zona agrícola. O estudo foi o Rio Seilo, que já é um rio de maior dimensão, 21 km. Ele nasce no Conselho de Faf, porém, maior parte da sua extensão pertence ao Conselho de Guimarães até desaguar no Rio Ave, que é o rio principal do Conselho de Guimarães. Também foram designados 4 pontos de amostragem, o S1, que é também o ponto mais naturalizado, o S2 é uma zona urbana, S3, este ponto foi especificamente escolhido por se localizar após a confluência com a Ribeira de Costa Couros, e o S4 em uma zona agrícola, antes deste desaguar no Rio Ave. Em modo de resultados, vamos começar com a Ribeira de Costa Couros e até os parâmetros físico-químicos. Como podemos ver, verificou-se que os parâmetros físico-químicos não conseguiram atingir bom estado, nomeadamente os nitratos, o NH4 e o fósforo total. Para os nitratos, estes falharam principalmente no verão em C2, C3 e C4. O NH4 foi no verão e no outono em C3 e C4, nos dois estações, e o fósforo total quase em todas as estações e em todos os locais da amostragem
teve um estado inferior a bom, considerado inferior a bom. No entanto, é realmente o IPTN que nós, ou a avaliação biológica, que nós realmente temos que ter em conta. Segundo o IPTN, no cálculo do IPTN, conseguimos verificar que há uma decadência do estado ecológico, ou seja, com apenas o CO1 atingir o bom estado ecológico, isto já era de se esperar. No entanto, o IPTN é um índice multimétrico, isto é, ele é um conjunto de métricas, e duas delas que fazem parte deste índice é o índice de diversidade de Shannon-Weaver e o índice de equatibilidade PLO. Normalmente associa-se quanto maior a diversidade e a distribuição igual dos organismos pelos diferentes taxa, melhor se encontra a qualidade daquele local. No entanto, não foi isso que se verificou, ao ponto de que a maior diversidade e equatibilidade se encontraram exatamente num dos pontos que apresentam o pior estado ecológico. No entanto, estes organismos estavam distribuídos por organismos que eram considerados como tolerantes à poluição. Neste caso, algumas famílias das moluscas e oligocaetas. Nomeadamente os insetos aquáticos deste local. Eles não foram os mais dominantes, no entanto, vai de referir a percentagem de IPT. IPT significa a percentagem das ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera. Estas ordens são consideradas como as mais sensíveis. E normalmente a sua ausência em um local significa que é um bom índice, digamos assim, que o local realmente está com más condições. Como podemos verificar, a maior percentagem encontra-se exatamente em CO1, que foi o que encontramos como bom estado ecológico. Por outro lado, a nível de insetos aquáticos, estes não foram os mais dominantes. Os mais dominantes foram a ordem Diptera, com 86% mais ou menos no CO1 e indo reduzindo até ao CO4. Esta ordem abrange, ao contrário do IPT, abrange famílias que conseguem ser tolerantes e intolerantes ao mesmo tempo. Relativamente ao riocelho, novamente, o NO3, o NH4 e o fósforo foram dos parâmetros avaliados os que não conseguiram atingir o bom estado, nomeadamente o NO3 na estação de verão para o S3 e S4, que correspondem às zonas agrícolas. No NH4, este foi um resultado interessante, uma vez que, tal como na Ribeira de Costa Couros, foi o S3 que não conseguiu atingir, principalmente para o verão e outono. Estes resultados, como eu disse, coincidem com os resultados obtidos na Ribeira. Perdemos aqui a nossa ponente. Pois temos de esperar um pouco para que ela se ligue. Exatamente. Ela está com muito má ligação. Eu aconselhava a passar à próxima apresentação para não estarmos aqui a esperar. E quando ela se ligar, podemos pedir-lhe para ela falar contigo? Exatamente, sim, okay. Por favor. Ok, obrigado, Tiago. Obrigado, Tiago. Então, assim sem mais demoras, e seguindo os conceitos técnicos, passamos à apresentação seguinte. Portanto, queria então apresentar o Andrés Ramos, que nos irá apresentar a sua comunicação, que se intitula Influência da Flora e Ornitogênese do Solo na distribuição da fauna de colêmbulos na ilha de Sesión. Então, Buenos días, bom dia. Buen día. ¿Se me escucha bien? ¿Todo bien? Sim, estamos a escutar-te bem. Sí. Ya ha vuelto Andrea. Por si... bueno, presento yo, ¿no? Sigo con lo mío. Vale, sí. Genial. Pues nada, voy ahí.
¿Se ve todo bien? Vê-se bem, sim. Sí, bueno, pues buenos días, buen día. Lo primero, pedir disculpas porque esta presentación la voy a hacer en castellano. Y bueno, pues me llamo Andrés Ramos y vengo a presentar el trabajo que he hecho en colaboración con María José Luciaño, llamado Influencia de la flora y ornitogénesis del suelo en la distribución de la fauna de colémbolos en la isla de Cepro, Antártida Marítima. El orden que voy a seguir en esta presentación es el que se muestra en esta diapositiva. La isla de Excepción se localiza en el archipiélago de las Islas Shetland del Sur, en la Antártida Marítima. Esta isla tiene una característica forma de herradura, resultado de que se trata de una isla que es un volcán en escudo cuya base y caldera volcánica están sumergidas, debido a una gran erupción. Cabe destacar que en esta isla existen numerosas áreas con actividad geotérmica. El clima es un clima oceánico subpolar, con una temperatura media de en torno a -2 grados centígrados. En la isla se encuentran numerosas especies de animales invertebrados y de plantas cuya presencia se desconoce en el resto de la Antártida. Podemos observar numerosas especies de aves, destacando el pingüino de barbijo, el cual presenta las colonias más grandes del mundo en la isla. Además, se pueden encontrar numerosas especies de focas y de leones marinos. Pero ante todo, la fauna es invertebrada, compuesta principalmente por colémbolos, ácaros y nematodos. En cuanto a la vegetación, esta es escasa, pero es muy singular. Vamos a encontrar que asociadas a las áreas geotermales más estables, encontramos comunidades complejas de briófitos. Además, la isla de Excepción alberga los 2 rodales más grandes del mundo de clavel antártico, que es una de las 2 únicas plantas florales de la Antártida. La isla de Excepción fue ocupada por primera vez en 1820 y desde entonces se ha convertido en una de las localidades antárticas que más visitas ha recibido, tanto por parte de científicos, exploradores, balleneros, cazadores de focas y, más recientemente, turistas. En la isla operan 2 estaciones científicas, de España y Argentina, que son funcionales únicamente durante el verano austral. La presencia humana en la isla supone numerosos impactos negativos, como pueden ser la alteración del suelo, la introducción de especies exóticas y el depósito de basuras, entre muchas otras. Este trabajo se basa en el estudio de los colémbolos y cómo su distribución se ve influenciada por la vegetación y la ornitogénesis del suelo. Los colémbolos en la Antártida presentan una distribución a escala local parcheada, que es muy dependiente de los factores del microhábitat que ocupan. Entre estos factores pues vamos a encontrar la disponibilidad de materia orgánica, la cobertura vegetal o la presencia de otros animales. En la isla de Excepción en la isla de Excepción encontramos el mayor número de especies exóticas de toda la Antártida, debido a la actividad geotérmica que se da en esta isla, así como el número de visitas que recibe. La especie exótica más abundante es Hipogastrura aviatica, en la isla de Excepción. Y como he comentado, los colémbolos son muy sensibles a cambios en los factores de su microhábitat, por ello son importantes indicadores biológicos. Los suelos ornitogénicos son suelos cuyas propiedades se han visto modificadas por la acumulación del guano excretado por aves marinas. En estos suelos, el pH es menor y el contenido en materia orgánica, fósforo y nitrógeno mayor. Los objetivos que fueron planteados para este trabajo son estudiar la comunidad de colémbolos de 2 localidades de la isla de Excepción, que son Punta Entrada y Fuelles de Neptuno, estudiar la riqueza y diversidad de especies de colémbolos en la isla, conocer los patrones de distribución de la fauna de colémbolos en este área e identificar los factores que los determinan y analizar la influencia de la vegetación y ornitogénesis del suelo en la distribución y ecología de los colémbolos. El muestreo fue realizado en la campaña antártica de 2019 en un proyecto de investigación en el que colaboran la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. Las localidades seleccionadas para este estudio fueron Punta Entrada y Fuelles de Neptuno. Punta Entrada, como se puede observar en esta tabla, tiene una gran variedad de formas geológicas y de vegetación. Además, podemos destacar los puntos de muestreo PE8 y PE9. PE8 se localiza en una pingüinera y PE9 cerca de una pingüinera. Sin embargo, Fuelles de Neptuno podemos observar que en toda la localidad la geomorfología es de cresta y, sobre todo, cabe destacar que es usado en parte por aves marinas como zona de cría. Las muestras de suelo fueron obtenidas extrayendo los primeros centímetros de suelo con una pala de metal, ya que es en estos primeros centímetros en los que se concentra la mayor parte de fauna edáfica. De estas muestras de suelo se extrajeron los diferentes animales empleando la técnica del embudo de Berlès turbo. A continuación, esta fauna edáfica fue procesada
Y a continuación los colémbolos fueron aclarados empleando ácido láctico. Por último, se realizaron las preparaciones para identificación al microscopio óptico con el líquido de montaje Oliver. Los análisis de datos realizados en este estudio son de dos tipos: índices de diversidad y análisis estadísticos. En este estudio se obtuvo un total de 6.759 ejemplares, pertenecientes a 7 especies distintas, todas ellas nativas de la Antártida Marina. Estas 7 especies son Friesea antártica, Friesea wojciechowski, Tulbergia mixta, Cryptopibus antarcticus, en concreto la subespecie Cryptopibus antarcticus antarcticus, Cryptopibus badasa, Polsomotoma octoculata y Mucrosomia caica. Cabe destacar que Friesea antártica es una especie que se encuentra correlacionada positivamente con la humedad, Friesea wojciechowski con la actividad geotérmica y Tulbergia mixta, Cryptopibus antarcticus y Cryptopibus badasa con la vegetación y la materia orgánica. Polsomotoma octoculata está correlacionada positivamente con la vegetación, materia orgánica y humedad, y Mucrosomia caica se encuentra correlacionada negativamente con la materia orgánica. En este estudio, la especie más abundante fue Cryptopibus badasa, con un total de 3.112 individuos, lo que supone una abundancia relativa del 46%. En punta entrada, la especie más abundante fue Tulbergia mixta, mientras que en fuelles de Neptuno fue Cryptopibus badasa. En cuanto a la diversidad alfa, en punta entrada se encontraron las 7 especies que he mencionado anteriormente, mientras que en fuelles de Neptuno solo se encontraron 5 de estas 7 especies. Por tanto, tenemos una riqueza específica mayor en punta entrada. Además, la diversidad es mayor en punta entrada, dado que tenemos las 7 especies, tenemos un mayor número de especies y una distribución más equitativa del número de ejemplares entre las distintas especies. Sin embargo, la dominancia es mayor en fuelles de Neptuno, debido a que tenemos una gran abundancia de Cryptopibus badasa aquí. Cuanto a la diversidad beta, tenemos que se obtuvo un coeficiente de similitud de Jacquard de 0,7. Se observó una correlación significativa entre las abundancias de Cryptopibus badasa y Tulbergia mixta, Cryptopibus badasa y Cryptopibus antarcticus, Cryptopibus badasa y Polsomotoma octoculata, Polsomotoma octoculata y Friesea antártica y Friesea antártica y Friesea wojciechowski. En el análisis de componentes principales se obtuvo un componente principal 1, representado en el eje X, que explica el 27,7% de la varianza. Este componente va a agrupar a las especies Cryptopibus badasa, Polsomotoma octoculata y Tulbergia mixta, debido a que estas 3 especies son las más abundantes en fuelles de Neptuno y los puntos en los que se localizan musgos del género Polytrichus. El componente principal 2, representado en el eje Y, explica el 17,8% de la varianza y va a separar a las especies en función de su presencia o ausencia en las localidades consideradas. De esta forma vamos a tener que Cryptopibus antarcticus está separada del resto de especies debido a que no se encuentra presente en fuelles de Neptuno. En el análisis discriminante, estas 4 variables fueron las que permitieron obtener especies discriminantes, siendo de especial relevancia las especies obtenidas con presencia de aves, que son Cryptopibus antarcticus y Tulbergia mixta, que son las especies más abundantes en suelos influenciados por la presencia de pingüinos. Cabe destacar que todas las especies son nativas, lo cual es especialmente interesante dada la abundancia de especies exóticas en anteriores estudios. Esto abre la posibilidad de que haya mejorado el estado de la isla en cuanto a la expansión de especies exóticas, pero es necesario hacer más posterior. Cryptopibus badasa es la especie más abundante en este estudio, lo cual tiene sentido dada la idoneidad de las condiciones de hábitat que se dan en las localidades estudiadas, así como la disponibilidad de musgos y líquenes. La riqueza y diversidad son excepcionales para una isla tan al sur, dadas las características de la isla de excepción. Además, son similares en las 2 localidades debido a su parecido y cercanía geográfica. Cryptopibus antarcticus se encuentra poco presente en los puntos en los que se localiza Friesea antártica. Esto parece apuntar a que existe una competencia entre ellas, lo cual es razonable si se tiene en cuenta que tienen un morfotipo muy similar. Ambas son especies de gran tamaño corporal y una pigmentación oscura. En cada una de las localidades tenemos una especie con este morfotipo dominante. En fuelles de Neptuno es Friesea antártica y en punta entrada es Cryptopibus antarcticus, que además se ha observado que se encuentra asociada al alga Prasiola crispa, el cual prolifera en los suelos ornitogénicos. La agrupación entre Tulbergia mixta, Polsomotoma octoculata y Cryptopibus badasa parece deberse a su preferencia de nicho por los musgos del género Polytrichastrum y los suelos ornitogénicos.
lo cual se podría explicar debido a el menor pH y el mayor contenido de materia orgánica de los suelos ornitogénicos y la capacidad que tienen los musgos de género Polytrigastrum para retener agua. Por último, estas serían las conclusiones de este estudio, y es que todas las especies son nativas de la Antártida Marítima, todas las especies encontradas en este estudio. La especie más abundante es Cryptopigus baddasa, debido a las condiciones favorables de hábitat que aquí se dan. La riqueza y diversidad son similares en las dos localidades estudiadas. Cryptopigus antarcticus se ha encontrado en baja abundancia por posiblemente una competencia con Friesea antártica. Tenemos que se ha observado una agrupación entre Cryptopigus baddasa en turbencia mixta y Pulsomotoma autoculata por su preferencia por la ornitogénesis y presencia de musgos en el suelo. Y por último, tenemos que este trabajo refleja la necesidad de seguir estudiando la isla de excepción para poder profundizar más en los patrones de distribución de colémbolos y la presencia de especies exóticas y nativas. Muchísimas gracias por su atención, muy obrigado, y quedo a su disposición para cualquier duda que puedan tener. Dejo de compartir. Aqui. Muito obrigado pela tua apresentação, Andrés. Vamos aguardar que alguém coloque alguma questão. Enquanto não aparece nenhuma questão, nem no chat, nem nas questions and answers, eu aproveito para te perguntar, fiquei um pouco surpreendido por ver tantos turistas, ou pelo menos pescar pontualmente, chegam muitas pessoas e onde chegaram muitos mantimentos a esta ilha, portanto, fico surpreendido por não haver uma única espécie introduzida. Eu não sei se o facto de não haver espécies introduzidas se deve às condições extremamente inóspitas desta ilha, ou se haverá algum mecanismo de controle, ou se por as zonas também que tu a mostraste são bastante distantes das zonas onde há maior perturbação humana. Pues en esta isla hay el mayor número de especies exóticas de colémbolos de la Antártida, por eso, por el elevado número de turistas que recibe, y tanto de visitas de científicos y exploradores, así como porque la actividad geotérmica hace que haya unos suelos que son más susceptibles de ser invadidos por especies de otras latitudes más elevadas. Entonces, lo cual es muy interesante que yo en mi estudio no haya encontrado ninguna especie exótica, pero teniendo en cuenta que yo he estudiado dos localidades muy puntuales, que no han sido estudiadas previamente, pero sí que es verdad que hay que hacer más estudios en toda la isla para poder comprobar si es verdad que se ha reducido el número de especies exóticas o si es una cosa puntual de mi estudio o qué es lo que está pasando. Porque que yo sepa no existe absolutamente ningún control de introducción de especies exóticas, se tendrá cuidado, pero por el elevado número de especies exóticas que ha habido en el pasado, pues parece que no es una cosa que se controle especialmente. Ok, obrigado. Parece que non há preguntas. Poden colocar qualquer pregunta no chat, ou mesmo os autores poden interagir co Andrés en vivo. Ok. Nesse caso, sugeria retomarmos a apresentação da Andreia, se ela estiver preparada e se puder. Muito obrigado pela tua apresentação, Andrés, e felicito pelo teu trabalho. Un placer. Olá, bom dia. Olá, bom dia, Andreia. Não tinha percebido que a minha internet tinha ido abaixo. Sim, esteve com umas falhas durante algum tempo, mas depois foi mesmo abaixo. O que te pedíamos era se podias retomar a tua apresentação um pouco antes de quando deixaste de estar offline, se conseguires fazer um apanhado mostrando alguns slides e depois, a partir de, sobretudo, os resultados, que é a parte mais interessante, a partir daí, agradecido. Portanto, quando puderes, a Andreia vai nos apresentar uma apresentação sobre que se intitula já agora Aquatic Insects as Important Contributors for the Assessment of the Ecological Status of Rivers. E poderás começar quando puderes, André. Estão-me a ouvir? Sim, estamos a ouvir bem.
Não, agora o meu computador não quer cooperar. Então, Eu não estou a ouvir nada. não estás a ouvir? Sim, agora estou a ouvir, mas não Pronto, consigo ok. sequer mexer. Eu não estou a perceber, se calhar é melhor Pois. adiantar mais uma. Pronto, ok. Sim, e entretanto, depois, quando puderes apresentar, prepara um apanhado do que foi a tua apresentação até aos resultados e depois para seguir a partir dos resultados. Ok, sim. Ok, nesse caso, então, passamos à apresentação seguinte. A apresentação que será feita pelo Aimer Ordonhas. Esta apresentação intitula-se Entomologia en la ciudad, um campo fértil para la investigación de la historia natural de los insectos tropicales. Ok, podrás. mucho gusto, Ok, gracias. Voy a hablar en castellano. Soy Aimer Vázquez, de Colombia, y agradezco mucho a los organizadores del evento por aceptarme y voy a dar inicio a la presentación. Ok. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Y sí. Listo, perfecto. Los insectos están siguiendo una tasa sin precedentes en los tiempos recientes. A esto se le suma la crisis que está viviendo la taxonomía y aún más la historia natural, tal como se ha documentado en las últimas décadas en Estados Unidos y se ilustra en el gráfico con el punteado gris. ¿Escucho a alguien más? Disculpe. Sí. Andreia, por favor, podes desligar o teu microfone? Ou no suporte técnico, se puderem desligar o microfone da Andreia. Está ya feito. Listo, entonces tal como se ha documentado en las últimas décadas en Estados Unidos, como pueden ver en el punteado negro, hay una disminución creciente en estudios de historia natural, lo cual se repite en muchos países del mundo. Esta situación se agrava en las zonas tropicales, en donde además de que tenemos las regiones más biodiversas en este grupo, contamos con muy baja financiación científica. Y yo considero que las observaciones de los insectos en las ciudades podría aumentar el conocimiento de la historia natural, que es carente en muchos grupos. En la ciudad donde vivo, en Cali, en Santiago de Cali, en el sur de Colombia, durante la década de los 70 tuvimos grandes aportes por parte de dos investigadores haciendo estudios de historia natural. Y recientemente he podido constatar la presencia de muchos procesos biológicos no descritos para la ciencia en interacciones de hormigas, dípteros y avispas con diferentes árboles y cactus epífitos. De esta forma decidí realizar una descripción de algunos aspectos de la historia natural de las abejas silvestres de la ciudad de Santiago de Cali, Jamundí y Palmira, son 3 ciudades aledañas, así como documentar la diversidad de insectos en dichas ciudades y divulgar el conocimiento de estos seres vivos. Estos registros los realicé mediante caminatas de observación en diferentes horarios del día, no estructuradas, desde el mes de junio hasta el día de hoy, con un mínimo diario de una hora de observación. A cada insecto que observo le hago un registro fotográfico, básicamente con smartphone, una cámara fotográfica muy sencilla y recolección de los ejemplares cuando lo considero necesario, replicando un poco lo que hacen los observadores de aves. Muchas de las identificaciones las he realizado con ayuda de especialistas a través de la plataforma iNaturalis y grupos de Facebook, así como he hecho comparaciones con grandes museos de la región que tienen identificados muchos de estos grupos taxonómicos. ¿Qué he ido encontrando? En total he realizado 331 observaciones de insectos en estas ciudades de Santiago de Cali, Jamundí, aquí en el sur, Palmira, todas asociadas a zonas urbanas o si son zonas rurales, son zonas bastante intervenidas. En rojo se ven los insectos y en general y en amarillo están los puntos de observación donde he hecho la mayoría de observaciones de abejas. Voy a ir haciendo un recuento, en cada uno voy poniendo como aquella información que es nueva para la ciencia, que no estaba documentada, y en otros son nuevos registros geográficos de ciertos comportamientos. En este caso se puede observar por primera vez a una abeja de Eulaema, que son abejas de las orquídeas, aunque visitan muchas otras plantas, como la van a ver más adelante. En este caso, Eulaema nigrita recolecta heces de humano, porque estos parques pues también son habitados por personas que viven en la calle, y de perros, con un patrón de comportamiento que nunca se había evidenciado de recolección con la cabeza y patas delanteras, que lo producen en esta zona de acá,
las cuales son movidas esas masas que recolecta hasta las tibias posteriores en un vuelo estático cerca al popó, como se puede observar acá. Acá tiene la masa y la va acumulando. Todos estos son grabaciones que hago con el celular debido a las facilidades pues, que presenta el smartphone de tenerlo todo el día disponible. Y bueno, otro comportamiento que es inédito en Eulaema nigrita, que es la de la izquierda, y Eulaema merianas, pero en este caso en nebulosas, que son otras abejas de las orquídeas, también es frecuente, son dormitorios comunales y también dormitorios solitarios. En este caso, pues es interesante porque se han mantenido constante durante los 3 meses de seguimientos. En el caso de Eulaema nigrita y de la nebulosa, en Eulaema meriana recién encontré el dormitorio hace pocos días, entonces es un registro que apenas estoy haciendo seguimiento. Otro comportamiento interesante fue que regularmente se registran estos eventos de dormitorios a las horas de la noche, pero los he podido observar en el día, el cual es este comportamiento ha sido explicado en otra especie como Eulaema cingulata como una posible estrategia para sostenerse y poder hacer algún tipo de movimiento con las patas y untarse diferentes sustancias, pero pues esto yo solo apenas tengo 2 observaciones que les muestro en este momento. Otro comportamiento muy interesante que documenté fue ver por primera vez en Eulaema nigrita un comportamiento de cortejo de machos utilizando esta planta que se llama Caliandra pittieri, una fabácea, el cual consiste básicamente en un sobrevuelo cerca a las estructuras secas de esta planta o hojas, un vuelo estático que puede durar unos pocos segundos, algunas veces más de 30 segundos, y sobrevuelos circulares muy, muy grandes y notables en comparación con otras eulaemas como lo han descrito. De igual manera, he podido observar lo que aparente pueden ser grupos de LEX, porque cerca a menos de 4 metros de este punto, donde tengo las observaciones principales, también se encuentran otros machos haciendo comportamientos similares. En este caso no se ve muy bien por la grabación, pero evidentemente es una especie de Eulaema policroma, tiene una característica muy puntual en el abdomen, que tiene un comportamiento que ya se había registrado, aunque no se había asociado con esta planta utilizando los troncos, que consiste básicamente que existe como un movimiento de las alas, como se había documentado en Eulaema meriana, estando estática y luego haciendo sobrevuelos muy cortos en cercanías. Estas, por supuesto, son observaciones que he hecho en varios individuos distintos. De igual forma, también documenté por primera vez la visita floral de una especie tropical, Centrosema mole, con una estrategia de tripping para polinización, un sistema mecánico, como en esta especie de capucha, en donde ustedes pueden observar cómo las estructuras florales se pegan lo van a poder ver ahora. Y he documentado 3 especies distintas. Aquí se puede observar Eulaema nigrita, Eulaema cingulata y Eulaema policroma. A este no le tengo buenas imágenes, efectuando la polinización o la visita floral. No puedo afirmar que sea polinizado propiamente. Y también observé una especie de Psilocopa que estoy en proceso de registro, y es la segunda vez que se documenta en el continente americano, la primera vez en Costa Rica con Vigna vacillata, que presenta una estrategia de hugging o abrazo típico de esta planta para polinizar, que es básicamente esta forma un poco lateral para acercar sus estructuras sexuales. Otro caso muy interesante es que vamos a ver si lo logran escuchar. Es con estas Psilocopas y Eulaema nigrita visitando Solanum wetlandii, que es una especie que no se había registrado, y tiene unos comportamientos de vibración que hacen sonidos. Se los voy a poner a ver si logras escuchar. A ver. Esa Psilocopa. Y esta segunda es Eulaema nigrita, el cual pues ustedes pueden escuchar que es diferente el sonido. Y este ya es un collage de diferentes asociaciones que he ido haciendo poco a poco. Tenemos diferentes grupos de plantas, y también pues he observado otros grupos como Etzarete, la abeja que ven en el centro, Peponapis, que tiene muy pocos registros. Hay muchos estudios en Estados Unidos, en el norte de América, pero pues en este caso estoy haciendo nuevos registros para el trópico.
Además, pues he podido observar comportamientos de exclusión a Eulaema negrita por recursos florales por parte del ave Cereva flaveola e Icterus nigrogularis, lo cual no se ha documentado previamente para estos grupos. Además de que también he podido constatar pues las estructuras de los nidos de 3 especies de abejas, en este caso de Eulaema negrita, que ya había sido documentada, pero pues no para Colombia, y para esta especie nueva para el país, que no se había registrado estructuras de nidificación, una Nanotrigona gavoy, que es una abeja sin aguijón, y para Nanotrigona tristela, y las diferentes localizaciones a lo largo del parque. Adicionalmente, estoy preparando en este momento una guía de identificación de campo. No existen guías similares en mi ciudad, ni tampoco en el país, existen muy pocas. Llevo registrado 162 especies de insectos y la curva de acumulación todavía no se me estabiliza, entonces es muy probable que tengamos una diversidad mucho más alta. Algunos de estos registros están siendo usados por investigadores en sus publicaciones y en bases de datos, dado que muchos de los ejemplares entomológicos solo son registros a través de material de museo y hay poca documentación en campo, entonces esto también está contribuyendo en la literatura científica. Finalmente, he creado pues el primer grupo de observación de naturaleza propiamente en un sentido amplio, porque el país pues tiene muchos grupos de observadores de aves, porque es famoso por eso, y también he establecido unos talleres de divulgación para divulgar este conocimiento y empezar a incentivar la utilización de iNaturalis. Bueno, y comparto muchas de estas observaciones en Facebook, Instagram, y para empezar a generar pues una mayor interacción de las personas a través de la entomología. En conclusión, he realizado 18 nuevos registros de diferentes aspectos de la historia natural para las abejas silvestres, 9 aspectos de la historia natural inéditos para Colombia. Estoy preparando la primera guía de campos en estas ciudades y he consolidado espacios ciudadanos para que la gente pueda acercarse a los insectos que casi siempre, pues por lo menos en mi país, tienen una imagen muy negativa. Quiero agradecer a un conjunto de personas, regularmente hago todo esto en las caminatas diarias que hago con mi perro, personas que me han ayudado con recursos financieros o apoyo logístico, facilitación de acceso a museos, y pues les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias. Listo, bien, Muito obrigado pela excelente apresentação. Okay. Temos umas questões, acho eu. Bem, temos aqui uma questão de Marco Ferrante. Thank you very much for your interesting presentation, Einar. Did you observe any unusual, unexpected behavior of these bees on exotics versus native plants? Ok, espérate, entiendo. Me repite la pregunta, no la entendí muy bien. ¿Has observado algún comportamiento extraño de esas abejas entre las plantas nativas y exóticas? Sí, claro que sí. Pues no sé cómo definir extraño, pero lo que sí es que hay interacciones con plantas exóticas. Aquí tenemos plantas traídas de muchas partes del mundo, pero no sabría cómo definir lo extraño, porque justamente no tenemos una base para definir qué es extraño. Esa es justamente la falta de conocimiento, pero en todo caso la mayoría de las interacciones que he hecho son en plantas nativas. Obviamente hay interacciones con, por ejemplo, las abejas sin aguijón y Apis mellifera, por supuesto, tienen muchas interacciones con las plantas ornamentales traídas, pero en este caso yo me enfoqué a las silvestres y grandes porque son las que yo puedo documentar con mis cámaras y mis recursos, que es una alternativa muy positiva porque pues, en este país tenemos problemas a veces de seguridad y el smartphone es algo que deja hacer registros muy fácil. Entonces, sí, no puedo contestar con seguridad. Yo, además de las felicitaciones, me gustaría de hacer una pregunta, pero al final de tu presentación has respondido un poco a lo que te quería preguntar. Tu trabajo es muy importante por el conocimiento de la biodiversidad en la ciudad y no solo en la ciudad, pero incluso puedes influenciar más regiones en tu país y todo eso. Lo que te quería preguntar es si has tenido contactos con la municipalidad
o con las escuelas para envolver los niños y las personas que hacen la gestión de los espacios verdes, de los jardines, para proteger y conservar los espacios verdes y con eso también los insectos. Sí, justamente lo que les contaba de los talleres, lo lancé el mes pasado y estoy teniendo o sea, en este momento ya estoy con una colega trabajando porque ya me contactan de universidades, estudiantes, ya no, me está tocando empezar a organizarme, pero porque aquí en Cali, por ejemplo, es muy fuerte los grupos de aves. En Colombia el aviturismo es una cosa tremenda y la idea es que estamos tratando de abrir una puerta hacia los insectos y se me ha movido de una forma extraordinaria. En 2 semanas salgo a otra ciudad a dictar otros 2 talleres más. En octubre dicto otros más y son personas que no son biólogas, son personas, ingenieros, abogados. Entonces sí está creciendo y te cuento que estoy ya apoyándome porque no logro dar con todo. Y además soy investigador. Entonces, Muchas gracias por tu ponencia. No, con gusto. Vamos continuar e passamos à apresentação seguinte. Portanto, gostaria de convidar a Beatriz Duarte para nos dar a conhecer o seu trabalho, nomeadamente ficarmos a saber sobre os psilídeos e os seus parasitoides na região do Algarve. Portanto, quando quiseres começar, Beatriz, poderás fazê-lo. Olha. Quando quiseres, podes começar. Não tens o som ligado. Peço desculpa, tínhamos esquecido de ligar primeiro o microfone. Bom dia a todos. Deixem-me então partilhar o ecrã. Assim. Penso que esteja tudo ok. Vem a apresentação? Está perfeito, sim. Ok, então vou começar. Olá a todos, vou falar em português. Vou tentar falar devagarinho para despacio, para todos nos conseguirmos perceber. Sou licenciada em Agronomia na Universidade do Algarve e gostaria de vos falar um pouco sobre este trabalho que tem sido desenvolvido no âmbito do projeto Life Vida for Citrus, que é exatamente como já foi apresentado, a prospeção de psilídeos e os seus parasitoides na região do Algarve. O porquê deste trabalho? A necessidade deste trabalho vem de encontro a um problema atual para a citricultura europeia, que é a chegada, em 2014, à Península Ibérica, do organismo de quarentena Triose eritreia, a psila africana dos citrinos, responsável por transmitir um psilídeo vetor de uma doença muito importante para o setor citrícola, que é o HLB, ou Wanglongbing. A sua chegada tem levantado grandes problemas, pois após a presença do vetor, a chegada desta doença é iminente. E por isso, como é normal para estes organismos de quarentena, foi logo criado em 2016 um plano de contingência, em que incluiu vários programas de monitorização intensiva da distribuição da praga, outras medidas como o controle de circulação de material vegetal, neste caso de citrinos e de outros hospedeiros da praga, entre outras medidas, mas a que eu vos quero salientar, que é mais importante para a minha apresentação, que é o começo em 2019 do programa de controle biológico com parasitoide, que já foi realçado pela professora Elizabeth Figueiredo do ISA, logo na sessão de abertura, que é exatamente este plano de controle biológico com o parasitoide exótico Tamarixia. Iniciaram-se em Portugal as largadas em 2019. Este parasitoide tem muito bons resultados, já tinha tido bons resultados nas Ilhas Maurícias e nas Canárias, e no nosso território também tem tido bons resultados, tanto na eficácia e a sua estabilização no território.
No entanto, a introdução destes agentes biológicos, de controle biológico, acarretam sempre algum perigo de impactos negativos nos organismos nativos, como já estamos fartos de saber, e por isso, cada vez mais conscientes disto, a legislação tem sido cada vez mais apertada, e é o caso destas largadas em que as entidades reguladoras têm exigido constantemente novos estudos de impacto, de previsão de risco da introdução deste agente de controle biológico no nosso território. É por isso importante, uma das estudos importantes a fazer é exatamente ver o impacto destas medidas nos psilídeos nativos ou introduzidos e estabelecidos no nosso território, para saber, e nos seus complexos de parasitoides e predadores, de modo a melhor avaliar, para analisar estes riscos. No entanto, estes conhecimentos na nossa zona são pouco detalhados, por enquanto, ou pouco atuais, e por isso não está nas minhas condições para analisar este tipo de riscos. E é para isso que se pretende colaborar neste sentido. O nosso trabalho pretende contribuir neste sentido, com os objetivos de identificar as espécies vegetais colonizadas por psilídeos na nossa zona do Algarve, ou seja, as plantas hospedeiras de psilídeos na zona do Algarve, identificar essas espécies de psilídeos presentes nessas plantas hospedeiras e, eventualmente, identificar os agentes de controle natural dos psilídeos com enfoque nos seus parasitoides. Os métodos utilizados são os normais, digamos assim. São utilizadas amostras de sweeping net e de batidas, que são métodos que permitem amostragens rápidas e numerosas, específicas para vários tipos de planta, desde ornamentais altas em cidades a pequenas plantas de pequenas dimensões. E depois... estes métodos permitem também alguma possibilidade de encontrar os estados imaturos. E depois, sempre que se encontra um novo psilídeo ou no novo local ou em várias alturas do ano, pretende-se isolar os raminhos e folhas dessas plantas hospedeiras apenas com os estados imaturos dos psilídeos, em pequenos frascos e tubos de ensaio, para poder seguir apenas estes insetos, acompanhar o seu desenvolvimento e ver se emergem em estado adulto ou se emergem deles parasitoides associados. E é um bocado disto que eu vos quero falar, dos primeiros resultados desta prospeção. Ainda são resultados muito por trabalhar, mas são os resultados que temos já das amostragens que se iniciaram no verão do ano passado, no verão de 2020. Já contam com mais de 250 amostragens, que corresponde a cerca de 120 espécies de plantas diferentes. Tentou-se mostrar todo o tipo de plantas autóctones introduzidas, de cidades a pomares, espontâneas, de tudo um pouco. E predominantemente, até agora, incidimos mais no concelhos de Faro, Olhão, Tavira e Aljur. Destas 120 espécies de plantas que foram mostradas, que eu vos falei, apenas 44 delas apresentaram positivas, apresentaram-se com psilídeos em pelo menos alguma altura do ano e data, mas muitas destas plantas não poderão ser classificadas já como plantas hospedeiras, apenas 24 delas já foram identificadas mesmo como plantas hospedeiras, por não terem sido encontrados os estados imaturos. Isto pode-se dever ao facto de não termos encontrado os estados imaturos, ou é destas plantas serem apenas plantas de abrigo, ou possivelmente de alimento das fases adultas dos psilídeos, mas não plantas hospedeiras, ou seja, plantas em que eles desenvolvem todo o seu ciclo. Dessas só encontramos 24 espécies de plantas hospedeiras, das quais só encontramos até agora 5 psilídeos
que tenhamos conseguido encontrar, conseguir fazer emergir os parasitoides deles, e gostava de vos falar um pouco, muito ao de cima dos primeiros parasitoides então que encontramos. Vou apenas falar dos parasitoides que encontramos pela planta. Vou falar na planta hospedeira, porque o Psilídeos, embora nós já tenhamos identificado mais ou menos, ainda estamos à espera de uma identificação mais concreta para mesmo para confirmar. Por isso vou-vos apresentar com o nome das plantas hospedeiras. O zambujeiro, que toda a gente conhece, tem um psilídeo que também é conhecido como praga do olival, e desse psilídeo conseguimos isolar 3 parasitoides diferentes, eventualmente hiperparasitoides. Ainda não estudamos a fundo este problema para vos poder falar já com toda a certeza. Isolamos 3 parasitoides, respectivamente das famílias Figitidae, que é o primeiro, Pteromalidae e Incertidae. De outra planta espontânea aqui da nossa região, na Pistacia lentiscus, encontramos também um psilídeo respectivo, parasitado com Incertidae. Na Filirrhea angustifolia, encontramos também um psilídeo parasitado também com Figitidae. E noutra planta, a Rhamnus liceoides, encontramos também este inseto parasitando o psilídeo, também da família Incertidae. Da última planta hospedeira, eu gostava de falar com mais pormenor. É esta a planta hospedeira deste psilídeo que se encontra aqui. A planta é a Skinus moll, pimenteira bastarda. Devem reconhecer, ela não é nativa da nossa zona, mas já está cá introduzida há bastante tempo, é bastante comum nas nossas cidades, quintais. E gostava de comparar um pouco o psilídeo desta planta com a praga que vos falei no início, a Triose eritreia. Bem, os insetos em si não têm nada a ver, o que é normal, as famílias são diferentes, os ovos, como vemos aqui, os estados imaturos são completamente diferentes, e o adulto também, igualmente. Mas se formos a ver os sintomas que o psilídeo da Skinus moll faz nas folhas da planta hospedeira, vemos que faz estas galhas muito concretas e profundas na folha, que é muito semelhante ao sintoma provocado pela Triose eritreia nos rebentos dos citrinos. Para além dessa semelhança, encontramos ainda um parasitoide da família Elophidae, do género Tamarixia, a parasitar este psilídeo da Skinus moll. Este é exatamente o mesmo género do parasitoide da Triose eritreia utilizado para controle biológico, tendo mais este ponto em comum. Interessante. Este parasitoide da Skinus moll já tinha sido documentado pela uma equipa do professor Franco do ISA em 2011, pela primeira vez em Lisboa, tendo em conta que na altura houve uma prospeção no Algarve e não se encontrou. Agora sabemos com esta prospeção que não só o psilídeo, como também o seu parasitoide, estão em várias zonas do Algarve e bem estabelecidos em várias zonas do Algarve. Isto é também um ponto importante, ao facto de esta planta estar esparsamente distribuída pelo território, indica que a deslocação da praga do centro de Lisboa para o Algarve e da aparição do seu parasitoide indica claramente a mão humana no assunto. Isto realça as importâncias das medidas dos planos de contingência para o psilídeo de Triose eritreia, para o controle de circulação apertada de material vegetal, que são muitas vezes o causa da dispersão destas pragas. É também um caso... Para concluir, quando puder. Sim, sim. É também importante este caso ser estudado na continuação destes impactos, que embora os parasitoides sejam agentes muito específicos de controlo, é sempre um caso interessante, se calhar, de se continuar a ser seguido. E era só dizer que, pronto, isto são resultados muito iniciais. Gostaríamos de continuar a identificação dos psilídeos e seus parasitoides e hiperparasitoides, abranger outros locais do Algarve e continuar as amostragens várias alturas do ano, que é muito importante.
Gostaria de agradecer pela vossa atenção. Obrigada aos projetos que nos financiam, à minha colega e aos meus orientadores. Muito obrigada. Muito obrigado pela tua apresentação, Beatriz. Obrigada. Vamos ver se há alguma questão colocada. Uma das coisas que eu gostava de perguntar tem sobretudo a ver com a amostragem. Tu indicaste-nos que foram amostradas 120 espécies de plantas, que são imensas. Dessas, só 44 é que tinham psilídeos. Várias, ou seja, muito menos, tinham os estados imaturos. Mas o que eu te ia perguntar era se essa amostragem foi feita ao longo do ano, foi uma amostragem bastante intensa ou se foi uma amostragem muito pontual, ou seja, se estes resultados que tu nos apresentaste poderão mudar muito consoante esse esforço de amostragem seja bastante aumentado ou se realmente consideram que foi suficiente. Pois nós gostaríamos de, claro, fazer mais amostragens. Eu fiz amostragens, fez as amostragens ao longo de todo o ano, de verão a verão, e continuam-se a fazer. Aconteceu é que certas plantas amostramos só naquela altura e gostaríamos, se calhar, de seguir a mesma planta ao longo do mesmo ano. E de seguir as várias plantas que, por exemplo, não foram detectados psilídeos, também noutras alturas do ano, porque, por mais que não tenham sido detectadas psilídeos, podem ser noutra altura do ano encontrados psilídeos, porque eu cheguei a encontrar plantas hospedeiras com psilídeos, claramente com psilídeos, mas passado muito pouco tempo já não se encontravam lá, ou seja, teriam mudado para outra planta hospedeira. E esses casos, pronto, é necessário foco em cada espécie, e o que eu tenho feito primeiramente era abranger um grande número de espécies e continuar agora a trabalhar nisso, cada vez mais em pormenor, com os dados que vamos somando. Não sei se esclarecia a dúvida. Vou fazendo o que posso. Sim. Entretanto, não foi colocada mais nenhuma questão. Passamos então ao próximo orador. Muito obrigado, Beatriz, pela tua atenção e continuação do bom trabalho. Finalmente. Portanto, passaria então à apresentação seguinte, que será feita pela Diana Pérez Sánchez e se intitula Escarabarros saproxílicos associados a chopos cabeceiros de bosques de ribera. Portanto, Diana, acho que... Buenas sim, estamos a ouvir bem, sim. Vais partilhar a pantalla com nós outros e empezarás cuando quieras. Vale, pues buenos días y como he dicho, sí. Soy Diana Pérez y voy a presentar un trabajo que hemos desarrollado en chopos cabeceros en bosques de ribera de Zaragoza. La identificación de los escarabajos ha sido llevada gracias a numerosos investigadores, los coautores y además estos, a los que queremos agradecerles profundamente su trabajo, porque sin ellos pues no podría ser. Los organismos saproxílicos son aquellos que dependen de la madera muerta en diferentes formas. De hecho, la madera muerta tiene una gran diversidad o puede albergar una gran diversidad de microhábitats, las cavidades, la madera muerta, tanto en suelo como en árboles, exudados, tocones, etc. Y esta gran diversidad de microhábitats hace que exista una gran diversidad de organismos saproxílicos. En particular, los escarabajos saproxílicos, que son el grupo en el que nos hemos centrado, es uno de los más diversos. Cumplen importantes funciones ecosistémicas, por lo tanto, tienen una gran importancia en los ecosistemas forestales, ya que participan activamente en los ciclos de nutrientes. Y además, muchos también al crear galerías o cavidades o túneles, pues biofacilitan la presencia de otros organismos. Además, muchos como adultos como adulto y como larvas son depredadores y por tanto también actúan en el control natural de las comunidades. Nuestro estudio se llevó a cabo en bosques de ribera y nos centramos en los bosques de ribera compuestos principalmente por chopos negros, Populus nigra.
Se llaman cabeceros porque tienen un manejo tradicional, que es el trasmocho, que hace que tengan esta forma tan particular. El trasmocho es una poda selectiva. Entonces lo que se crea es como un soporte, un árbol que tiene un tronco ancho, muchas veces bastante hueco por el propio manejo, y lo que hacen es van cortando las ramas superiores, van saliendo ramas nuevas, que en este caso son bastante rectas y se utilizaban para construcción principalmente, y también para alimentar al ganado, las ramillas. Entonces hace que al final el árbol tenga esta forma como pues de un tronco gordo y ramas por arriba, y por eso lo llaman cabeceros. La diversidad de escarabajos aproxílicos ha sido estudiado en otros árboles que han recibido este tipo de manejo tradicional, el trasmocho, pero no en chopos y no en bosques de ribera. Por lo tanto, ahí está la novedad y por eso queríamos estudiar o conocer qué comunidades de coleópteros aproxílicos se dan en estos chopos negros cabeceros de bosques de ribera. Para ello utilizamos 3 tipos de trampas. Trampas de ventana, multiembudo y de botella, que fueron colocadas en los chopos cerca de heridas y oquedades. Y las trampas de botella es el único tipo de trampa que tiene un atrayente alcohólico. Se puso vino y alcohol. El resto se supone que son atrayentes, entonces lo que haya volando y se choque cae. En las trampas de botella sí que igual el insecto que cae pues sí que es atraído por ese alcohol. Y para elegir las áreas de muestreo fueron en la Comunidad Autónoma de Aragón, en la provincia de Zaragoza, en la región de Daroca. La comarca de Daroca tiene muchos municipios y nosotros nos centramos en 2 localidades del río Huerva. Una que es la localidad de Herrera, que tiene el bosque de ribera en su entorno, en su alrededor, tiene un bosque de una matriz de bosques, de coníferas, prados, es decir, una matriz natural. Mientras que la otra localidad, en la provincia de Badules, el bosque de ribera está rodeado por una matriz agrícola de campos de secano. En cada localidad se pusieron 4 trampas de cada tipo. De momento se han identificado 212 especies, bueno, unas poquitas más porque todavía estamos en proceso de identificar a las especies y hace poquito recibimos unas que no están incluidas, así que hay más. Pero bueno, las que hay para los resultados de este congreso son 212 especies, de las cuales 150 han sido o están clasificadas como saproxílicas. La completitud del inventario ha sido bastante buena mirando entre localidades, es decir, en ambas localidades estudiadas se ha alcanzado una completitud con un porcentaje muy alto, y entre trampas las únicas que no se ha alcanzado la completitud son las trampas de ventana, de hecho están por debajo del 80% así. Respecto a la diversidad, bueno, por un lado, si nos centramos en 3 sitios, las 2 gráficas de la izquierda, tenemos que el número de especies, es decir, cruceros, simplemente el número de especies, parece ser mayor en la zona Badules, que es la que tiene una matriz agrícola, que en la zona de Herrera. Sin embargo, no son diferencias significativas. En cambio, si incluimos la abundancia de estas especies, es decir, Q1, sí que la zona de Badules, la zona agrícola, tiene mayor diversidad. Esto puede ser debido a que en la zona de Herrera ha aparecido con muchísima abundancia, una proporción de abundancia muy, muy elevada, como lo vemos en la gráfica, Hippoborus ficus, un escolítido, que afecta a árboles dañados y débiles normalmente. Entre trampas, bueno, las trampas de ventana no voy a comentarlas porque han quedado así como han quedado los pobres, pero las trampas de ventana, las trampas de botella y las trampas multiembudo sí que se ha visto que hay diferencias en el número de especies Q0, teniendo han capturado las trampas multiembudo un mayor número de especies, pero sin embargo de nuevo en Q1 cuando metemos la abundancia de esas especies vemos se invierte este orden y de repente las trampas de botella tienen una mayor diversidad. De nuevo esto se debe a la misma especie, Hippoborus ficus, que ha caído mucho en Herrera y mucho en trampas multiembudo y esto hace que esta diversidad se invierta. Mirando la composición, es decir, qué especies se dan en cada sitio entre trampas, pues hemos visto que en Herrera y en Badules, es decir, en las 2 localidades, hay una composición de especies muy distinta. Esto puede estar influida por la diferencia por la distancia o principalmente por ese alrededor, que uno natural y otro agrícola. Entre trampas también vemos que hay diferencia significativa, principalmente en las trampas de botella con las otras 2. Las trampas de botella son las que tienen un componente alcohólico, así que es lógico que estos tipos de trampas se separen. Destaca que las trampas multiembudo y las trampas de ventana
no parecen tener unas grandes diferencias en cuanto a composición, y teniendo en cuenta que las trampas de ventana, con el esfuerzo de muestreo que no hemos realizado, no se ha llegado a una buena completitud, igual las trampas multiembudo son una buena alternativa para obtener ante un menor esfuerzo de muestreo, obtener una buena representación. Podría ser, requeriría más estudios, pero es lo que parece. Entre las 3 trampas, solo 25 especies han sido comunes y para sitios 57, es decir, que ha habido una gran exclusividad de especies capturadas en cada zona. Badul es la que más, 52, la de la matriz agrícola, y entre trampas destaca la exclusividad de capturas de las trampas multiembudo, 43 especies que han sido solo capturadas en este tipo de trampas, es decir, un tipo de trampa muy, muy eficaz, aparentemente. Respecto ya a la fenología, bueno, pues el muestreo se realizó entre mayo y octubre, es decir, finales de primavera, verano y principios de otoño, y obviamente las diferencias más grandes fueron entre los meses de primavera y de octubre. El verano quedó ahí un poco entre medias. Si nos centramos en la mayor abundancia, las 10 especies más abundantes, cómo variaron a lo largo de esos meses, destacan los estafilínidos, que tuvieron una gran abundancia en ambos sitios durante todos los meses, particularmente en Badules, que es el área que tiene una matriz agrícola. Esta gran abundancia de estafilínidos puede verse, bueno, que se ha visto que están relacionados en la depredación en sitios agrícolas o en entornos agrícolas, pero sí puede ser que utilicen el bosque de ribera también como un poco de refugio, porque bueno, es menos cambiante, o al menos permite más microhábitats que una zona agrícola. Destacan también los típicos cetónidos que aparecen en mesos cálidos. Estas 2 especies son características de cavidades. Lo típico suelen aparecer en meses cálidos, los adultos emergen de las cavidades. Y también, bueno, los criptofágidos son especies, es una familia que suele darse en más abundancia en invierno, básicamente porque muchas especies no están en invierno, pero ellas sí. Y entonces aquí vemos que su abundancia empieza a destacar en los meses de otoño, es decir, cuando empieza ya nuevo recambio de especies hacia el frío. Finalmente, ya para acabar, pues gracias a este estudio, que nunca se había, como he dicho, nunca se había llevado a cabo un estudio en chopos cabeceros de ribera, pues de momento se han encontrado nuevas citas, todavía están muchas de ellas por confirmar, hablar con los expertos en profundidad y demás, pero en principio 24 nuevas especies, nuevas citas para la Comunidad de Aragón, 27 nuevas citas para la provincia de Zaragoza, y luego, por desgracia, unas cuantas especies, 32, en las que yo todavía no he sido capaz o no hay mucha información sobre su distribución y por tanto es difícil decir si son o no primeras citas, si ya estaban, no estaban, en fin, que todavía queda por consultar y ver qué pasa con ellas. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Pueden colocar sus preguntas en el chat o incluso los oradores pueden interactuar con Diana. Bien, mientras la gente se decida preguntar o no, me gustaría preguntarte, solo tengo una duda aquí, con Hypoborus ficus, tú hablaste que en Herrera predominaba. Me gustaría saber si Hypoborus ficus es específico, es un especialista del chopo o es un generalista que está en cualquier tipo de cualquier especie de árbol, de planta. Es como, a ver, yo lo que he encontrado de él, no es especialista del chopo. De hecho, dicen que es como más especialista del higo, pero que se le ha asociado a muchos tipos de árboles. Entonces, no sé si la verdad es que no he llegado a determinar si los árboles con los que se les ha asociado, porque son varias especies, son todos de zonas húmedas y por tanto es lógico que esté igual en un bosque de ribera porque simplemente le gusta ambiente húmedo o árboles que están en zona de ribera, o porque en la zona de estudio, como en los alrededores en esa zona no es solo un tipo de bosque o hay como variación de los bosques, igual en el entorno sí que hay algún tipo de plantación o, bueno, no plantación, algún tipo de bosque o de árboles que a Hypoborus le guste más y que no es que esté en el bosque de ribera, es que está en los entornos y el bosque de ribera le pilla en medio. Eso ya no lo sé. Sé que, o sea, yo lo que he leído es que lo asocian más al higo y luego ha aparecido en muchas otras
muchas otras especies arbóreas, hasta donde yo sé, porque es que lo malo es que yo no he estado en la zona, así que no sé exactamente qué especies hay al entorno, o sea, lo que sé es por bibliografía, pero no sé si es porque le gusta el bosque de ribera, porque son zonas húmedas, o porque hay algún árbol que en la que esté, o algún bosque que tenga árboles que les gusten más. Muchas gracias. No estoy viendo cuestiones, pero te gustaría de hacer una cuestión. Primero, te felicitar porque tu presentación ha sido muy interesante. Has aportado informaciones de muchos grupos de escarabajos, que es siempre muy difícil saber identificar y es mucho trabajo. Pero también decir que haces unas ilustraciones muy bonitas y me encantó verlas en tu presentación. Pero la cuestión que me gustaría de te colocar es que hoy en día, para hacer estudios de biodiversidad, muchas veces no hay dinero para amostrar durante todo el año. Y si tú, para un estudio más sencillo, si tú tuvieras que escoger qué trampas y cuál el mejor periodo para muestrear, lo que podrías sugerirnos hacer para conocer la biodiversidad de saproxílicos de un local. Pues mira, yo mi tesis estudié con trampas de ventana y varios tipos de trampas de emergencia. Y sé que las trampas de ventana, por ejemplo, sí que necesitan como más número de trampas, y yo las multiembudo que se han usado en este estudio nunca se han usado. Y los resultados de este estudio no sé si es porque da la casualidad de que las trampas de multiembudo han sido colocadas mágicamente en un sitio en el que han caído muchas especies, pero tiene la sensación de que necesitas menos trampas multiembudo para llegar a llegar a una completitud buena. Entonces, lo malo es que no sé si las trampas multiembudo son más caras o más baratas, pero al menos por número de trampas que parece que tienes que poner, o por esfuerzo de muestreo, las trampas multiembudo parecen ser bastante eficaces. Obviamente, si quieres intentar capturar la mayor diversidad de escarabajos saproxílicos de la zona, necesitas más de un tipo de trampa, porque con este tipo de trampas que hemos usado son los escarabajos que vuelan principalmente. Igual los que están más en las zonas del suelo no los capturas igual de bien, o las zonas que están altas, porque estas suelen tener un máximo de 3 metros, suelen estar colocadas a un máximo de 3 metros, pues igual más allá, la diversidad que hay arriba no la estás capturando. Entonces, mínimo igual un par de tipos de trampas más necesitas para ver un poco más para toda la comunidad. Las trampas multiembudo, la verdad es que a mí me han parecido, según este estudio, bastante chulo. Estaría bien ver si realmente son así eficaces siempre. Yo creo que sí, porque como que parecen noquedades. Y entonces yo utilizaría otro tipo más de trampa que no sea tan específico de vuelo, sino que sea más un microhábitat, como las cavidades o madera muerta en suelo, en árbol, algo así. Y luego en época del año, normalmente se hacen en primavera, verano y principios de otoño, la que hemos hecho aquí en este trabajo, porque sí que es verdad que es cuando hay un pico de diversidad, aparecen muchas más especies. Entonces, si quieres capturar en la mayor diversidad, normalmente se recomienda esta época. Pero yo sé por experiencia que hay muchas especies que aparecen en invierno y que si no las muestreas igual te quedas un poco, sobre todo en la península ibérica, donde las zonas donde el clima no es tan, en invierno no es tan contrastado como en zonas del norte de Europa, que igual pues en invierno es que no hay nada. Pero aquí en la península ibérica hay especies que sí que son bastante exclusivas de invierno y que si no muestreas te puedes quedar sin ellas. Si quieres la mayor diversidad y tienes solo para unos pocos de meses, pues sí, primavera, verano, principios de otoño son los mejores. Gracias. Podemos pasar entonces para el siguiente. Sí. Passamos então. Muitas gracias, Diana. Passamos então à apresentação seguinte, que será feita pelo Ernestino Maravalhas e que se intitula O Barroso, um paraíso entomológico em risco. Amigo Ernestino, Olá, muito bom dia. Bom dia. Estou aqui a tentar partilhar o ecrã. Penso que já está. Vou pôr no modo correto de visualização. Está perfeito. Penso que estão a conseguir ver.
Pronto, é isso. Eu tenho nos 2 ecrãs, mas não tem problema. Bom dia, buenos dias para os hispânicos. Chamo-me Ernestino Maravilhas, sou fundador do TAGIS, Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, e tenho trabalhado há mais de 4 décadas observando insetos e outros grupos em Portugal. Tenho livros publicados, alguns de vós conhecem, o Guia das Borboletas e das Libelas de Portugal e mais recentemente de Anfíbios e Répteis de Portugal. Aqui o coautor do trabalho sobre o Barroso é o José Manuel Arantes, é um fotógrafo de natureza, um naturalista que tem trabalhado nos últimos anos em Montalegre, observando e fotografando uma grande parte da biodiversidade e tem dado bastante ênfase também à parte da entomologia e por isso desde já o saúdo aqui pelo trabalho incrível que tem vindo a fazer. Desde os anos 80 que vimos observando, embora o José Manuel mais recentemente, eu tinha casa na região, embora secundária, agora vivo aqui desde há 1 ano e meio, portanto vivo em Boticas que pertence ao Barroso, e temos feito um trabalho extensivo dentro do possível aqui nos 2 concelhos que compõem a região. Esta zona foi classificada em 2018 como Património Mundial pela FAO. Essa classificação assentou em vários fatores e destacamos a conservação das paisagens e a agricultura tradicional ainda sustentável que aqui se pratica. Em relação à parte que nos traz aqui do Congresso da Entomologia e da Biodiversidade, esta zona tem de facto um elevado índice do que é conhecido até à data, e há algumas espécies endémicas que são quase exclusivas em Portugal, nesta zona, como a víbora de Ceoane e o lírio de Jerez, para dar 2 exemplos apenas. Em relação ao território, temos aqui uma fotografia da Serra do Larouco, muito sumariamente, ele situa-se no norte de Portugal, como já disse, são os 2 concelhos, Boticas e Montalegre, são 1.128 km², o que é uma parte ínfima do território nacional. Montalegre tem mais de 70% da área, Boticas tem apenas 28,6% e, no seu conjunto, a região encerra algumas das serras mais altas de Portugal. Portanto, temos aqui a Serra do Jerez, a Serra do Larouco, a do Barroso e a do Leiranco, mesmo junto à Vila de Boticas. Neste pequeno gráfico, peço desculpa, depois vamos enviar um PDF para o grupo, para estar disponível para quem quiser. Estas serras a verde são as serras que existem aqui na região e logo se vê que há, de facto, aqui uma zona de montanha. A zona mais baixa situa-se no concelho de Montalegre, junto à Caniçada, a 146 metros, e a mais alta ultrapassa os 1.500. Isto é uma zona de grande pluviosidade em Portugal, conforme se pode ver aqui no mapa do Instituto Geográfico do Exército, e a quantidade de chuva anual anda na casa dos 2 milímetros nas partes mais altas. Há 4 rios principais, são o Cabo, o Rabagão, o Bessa e o Tâmega, na região com os repositórios de água. Neste slide mostramos muito sucintamente, mas para explicar que esta região potencialmente poderá assistir um pouco mais ao fenómeno do aquecimento global, das alterações climáticas, como queiram chamar, nomeadamente à retenção da água nos solos, que é tão importante para a conservação dos ecossistemas terrestres. As florestas, os prados, os matos, etc., dependem muito desta zona. Como ela é atlântica, mesmo na altura de verão, aqui neste gráfico mais à direita, no mapa, vê-se que ainda há alguma água no solo, quando a maior parte do país já está em grande carência hídrica. Para além de outros grupos que não têm a ver com a entomologia, mas posso dizer-vos, por exemplo, 60% dos mamíferos, à volta disso, também de anfíbios e répteis, encontra-se aqui na região do Barroso, numa zona que é pequenina, mas muito diversa. Passando em revisão o que temos aqui de entomologia, os coleópteros são o grupo mais significativo em Portugal. Haverá, segundo o Naturdata e alguma informação recolhida recentemente, mais de 5.000 espécies. Nós estimamos que aqui no Barroso haja possivelmente mais de 2.000, mas é um trabalho monumental, há poucos especialistas em Portugal e nós não conseguimos, de facto, ainda inventariar. As borboletas estão melhor estudadas, o José Manuel também tem contribuído muito significativamente para essa situação, peço desculpa, tenho aqui a falar comigo. E então o que é que acontece? As borboletas em geral, incluindo os heterósfos, que são chamadas borboletas noturnas, são cerca de 2.600 espécies em Portugal
e nós estimamos que haverá 1.500 cá no Barroso. Libélulas também há 67 em Portugal e mais de metade existem no Barroso. Os hemípteros também serão 1.700 e poucas em Portugal e estimamos à volta de 600 aqui no Barroso. As moscas e mosquitos, os dípteros, serão 2.400 e tal, e à volta de 800, possivelmente mais, também estarão aqui, e as vespas e formigas, que representam os himenópodos, também serão 1.600 e poucas em Portugal, e dessas 600 estarão representadas no Barroso. Aqui um mapa que mostra a riqueza específica de Portugal, de acordo com os dados que nós dispomos na atualidade. É óbvio que há zonas do país que são mais pobres, como aqui algumas partes do Alentejo, devido à textura dos ecossistemas, portanto a diversidade é inferior a esta parte das montanhas, onde há maior riqueza de ecossistemas, maior diferença. Aqui esta zona representa o Barroso e aqui foram até à data inventariadas 103 das 135 espécies de borboletas diurnas registradas em Portugal, o que é significativo, são 3/4, passa de 3/4 da fauna, o que mostra que é extremamente importante. Damos aqui algum exemplo de algumas espécies relevantes de lepidópteros, neste caso diurnos, como por exemplo a tecla betulei, que tem aqui no Barroso um bastião muito importante. Os emanuelenses têm identificado aqui centenas de ovos, eu também já tenho feito algum trabalho, porque esta espécie está mais centrada em Monte Alegre, aqui no Barroso, e realmente há aqui uma população muito sadia nesta região. Há alguns registros também no Alvão, no Montezinho e depois aqui na zona centro e na Malcata. Para dar outro exemplo, uma espécie que é apenas conhecida do Montezinho e também do Barroso, aqui está a cobreada, a Licenia virgáurea, e depois outras como a Glaucopsica alexis. Como veem aqui no mapa, é bastante fácil de perceber que o Barroso constitui em Portugal, a Daphne, aqui também, o Brentis Daphne, constitui aqui um repositório para esta espécie, tem populações saudáveis, que acabam por funcionar como bioindicadores das florestas, dos remanescentes que ficaram, alguns carvalhais com linhas de água, etc. Uma espécie protegida pelas diretivas Habitats, que é a fritilária dos lameiros, a Ephydra aurinha, embora esteja bem dispersa em Portugal, também aqui na região encontra-se bem estabelecida e é comum um pouco por toda a parte aqui no Barroso. Para dar um outro exemplo bastante significativo, esta espécie que foi tão desconhecida dos especialistas em Portugal, porque também não os havia, nos anos 80 e 90 havia pouca gente a investigar, atualmente há mais, e a ciência cidadã. Eu queria agradecer também aos grupos do Facebook que temos a funcionar e as pessoas têm devolvido, e no Biodiversity for All, para dar um exemplo de uma plataforma muito importante, tem retornado informação útil e, como veem, Portugal é no quadro europeu, porque esta espécie só se distribui no sul de França e na Península Ibérica, não há mais lado nenhum do mundo, e aqui no Barroso também existe, não tanto na parte mais alta, montanhosa, porque a espécie não é especialmente de montanhas, mas aqui no Vale do Tâmega e no Rio Bessa, que chega aqui aos concelhos que fazem parte do Barroso. Portanto, como veem, em Espanha há aqui registros na Galiza e são muito dispersos os registros aqui mais na parte levantina e aqui na zona de Cáceres, aqui na parte ocidental da Espanha, a parte central ocidental. Em França a espécie tem alguma distribuição, eu procurei nos rios Chelé e Lot há alguns anos sem ser exaustivamente, e tal como a maior parte dos investigadores que têm vindo ali a fazer trabalho, não tem sido encontrada, o que quer dizer que para a preservação desta espécie a nível mundial, a nossa população aqui do Barroso e a população do Rio Volga também, que é uma população bastante importante, devem ser preservadas. Um outro exemplo de uma espécie que é bastante frequente aqui no Barroso é o da vaca-loura, o Lucanus cervus. Este coleóptero, eu tenho aqui o mapa extraído do Soutinho, no trabalho do Soutinho, que é um trabalho que eu gostaria aqui de deixar constante, como sendo muito importante, foi um projeto muito importante para identificar, e esta espécie também acaba por ser bioindicadora dos carvalhais e da madeira morta da qual as larvas se alimentam. Aqui no Barroso, felizmente, também estão identificadas várias localizações, e é mais uma espécie da diretiva Habitats que aqui encontra um porto de abrigo na região. Agora que vimos muito sucintamente, porque esta apresentação é muito rápida, gostaria de deixar aqui algumas das preocupações e ameaças que encontramos aqui na região. Algumas, como os fogos florestais, têm sido sistemáticos, mas temos notado que
nas zonas em que há carvalhal e galerias ripícolas e lameiros de montanha com umidade, esse impacto tem sido menor, e também há algumas barragens em construção, não aqui no concelho, mas que vão afetar certamente toda a microclimatologia da região, etc. Um dos problemas que tem preocupado mais, e neste slide podem ver a amplitude aqui em relação ao concelho de Montalegre e Boticas, são projetos de mineração. Neste caso estamos a falar de projeto de minas de céu aberto de lítio, tem dado muita celeuma na comunicação social. Eu penso que agora que sou barrosão, não de nascimento, porque nasci em Matosinhos, no Grande Porto, mas porque vivo na região e venho para aqui há cerca de 30 e tantos anos, teria muita pena de ver esta parte do nosso país dilapidada pela exploração, a sobreexploração de um território que a FAO considerou como sendo um resquício da agricultura tradicional desta forma, na forma que existe na região, será rara em todo o mundo. Portanto, nós estamos numa área montanhosa, ainda abundam aqui espaços naturais, há aquíferos muito valiosos, esta água pode vir a ser muito importante para o Porto e até para Lisboa, num eventual trasvase que possa vir a decorrer das alterações climáticas. A biodiversidade, conforme falei, talvez represente 1/3 de Portugal continental, pode ser menos, é óbvio, há muito trabalho para fazer. Há muitas espécies de insetos cujos núcleos se encontram aqui no Barroso, e realmente a conservação de algumas espécies europeias, como vimos, também passa pela preservação de todo este património. O património entomológico, ou seja, todos os insetos da região, ainda não estão bem estudados, apesar do trabalho que venho fazendo e outros investigadores do TAGIS e de outras organizações, universidades, etc., têm vindo aqui mais de forma episódica, e há muitos grupos que estão mal estudados, e eu convido todos aqueles que puderem passarem aqui pela região e dedicarem-se um pouco, porque este é um dos últimos produtos quase selvagens em Portugal. Selvagem nos termos em que aqui habitam populações, nós estamos aqui se têm convivido com a natureza e têm conseguido sobreviver, por certo que vão continuar a fazê-lo se nós lhe dermos oportunidade para tal. E pronto, eu penso que era isto. Queria agradecer muito a organização deste congresso. Eu tenho estado atento a várias comunicações, de facto é gratificante saber que a entomologia continua muito viva na Península Ibérica, e dava então os parabéns e agradecer aos presentes. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação, Ernestino. Vou confirmar se temos algumas questões para colocar. Penso que não, mas eu cá, para além de dar os parabéns, gostava de colocar uma questão. Não sei se está a ouvir bem. Uma delas tem a ver com o facto de esta região que o Ernestino descreveu de forma pormenorizada, não sei se está parcialmente já incluída numa área protegida ou não. Ou seja, este património do qual deu tanto relevo, não estando protegido, um dos mecanismos que se pode vir a tentar e que está a funcionar em algumas regiões, por exemplo, na Madeira, criaram micro-reservas para proteger plantas, mas essas micro-reservas estão também a proteger várias espécies de insetos que não estavam representadas no desenho da área protegida da Madeira. Nos Açores também estão a pensar criar micro-reservas para proteger plantas, mas também algumas das espécies endémicas de insetos. Não conhecendo bem o desenho da área protegida nessa área do país, das áreas protegidas, ia perguntar ao Ernestino se essa zona está toda ou parcialmente incluída no Parque Nacional da Peneda Gerês ou outro mecanismo de proteção legal, e em alternativa se os municípios estariam sensibilizados para criar micro-reservas. Obrigado, Mário, pela pergunta, de facto é pertinente. É assim, eu como expliquei, embora tivesse segunda habitação na região, eu estou a falar por mim e da visão, assim, para fazer um enquadramento rápido. Portanto, eu passei aqui longas temporadas, no verão, fim de semana, épocas festivas, eu fiquei aqui tempo prolongado. Tenho consciência de que esta região realmente, pelos valores que nós temos aqui, tem aqui um gráfico dos trabalhos que conheço, podia citar-vos mais em detalhe das espécies, dos mamíferos, etc., répteis, anfíbios, mas também já o falei um bocadinho. Portanto, esta região é muito importante, mas apenas uma pequena parte, aqui na parte leste do concelho de Montalegre, penso que estão aqui a conseguir ver o rato movimentar-se, se encontra protegida de alguma forma pelo Parque Nacional da Peneda Gerês.
toda a restante área, e nela se encontra, e é importante que isto seja dito, realmente o Parque Natural é uma área classificada que tem valências muito importantes para a preservação, tem limitações à alteração do uso do solo, mas muitas das populações das espécies, muito rapidamente, peço desculpa, mas só para dar aqui um pequeno exemplo, no caso das borboletas, como veem, por exemplo, esta Glaucopsica alexis, embora não esteja protegida por diretivas habitais, em Portugal só há Norte do Douro e ali em Lamego, e veem que estão aqui, são quadrículas do TN de 10 por 10 km, e ela está por toda a região. E aqui também tem Clevetula, etc. Portanto, não estão até, por exemplo, esta alexis nem é uma espécie que o Parque Nacional pudesse proteger por si só, porque ela também não aparece ali. Já é rara, é muito rara na zona do Parque Nacional. Então, o que é que eu, enquanto investigador e agora residente, e sempre gostei imenso desta região, não tenho aqui família, mas de facto o povo aqui do Barroso, se calhar, é a minha segunda família. O que eu queria dizer é que a Associação Povo e Natureza do Barroso e outras associações aqui da região, uma de Covas do Barroso também, que tem agora estado mais envolvida na mineração, mas também está interessada em preservar os valores naturais, mas nomeadamente a Associação Povo e Natureza do Barroso tem interesse em criar, e nós temos um plano, temos até uma app já que foi testada por razões diversas, incluindo esta pandemia, travaram um pouco o acesso a ir para o campo, a explicar aos estudantes e aos investigadores que queiram vir também colaborar e outras pessoas aqui em geral. Portanto, há uma app para testar os valores da região e há a ideia de fundo da Associação Povo e Natureza do Barroso de criar as tais micro-reservas ou de limitar parte dos concelhos, uma delas já é Parque Nacional, mas de limitar as partes mais importantes como áreas protegidas num formato que ainda está em análise, e nós também temos, e vamos agora nos próximos tempos, continuar a investigar e a pedir a colaboração de pessoas para virem estudar a região, não só na área da entomologia, para poder de facto mostrar que esta região merece a conservação. Em relação aos municípios, aqui o que eu conheço melhor é o município aqui de Boticas, e sei que o Presidente da Câmara, o Sr. Fernando Queiroga, tem estado muito sensibilizado por estes fenómenos de alteração do uso do solo, esta mineração muito complicada, porque iria pôr em causa quer as populações da região, quer os insetos e outras populações de animais e vegetação, alterar toda esta situação. Em relação a Montalegre, não conheço tão bem. Num webinar em que participei há tempos, disponibilizei-me a falar com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Montalegre para lhe expor a situação, para lhe dar detalhe, e também vou aproveitar para enviar às duas presidências um PDF desta nossa apresentação e mostrar que estes congressos servem não só para mostrar a ciência pura e dura, mas também para sensibilizar os autarcas e as populações para as riquezas que nos envolvem. De facto, eu, desde que estou aqui há um ano e tal, desde março do ano passado, sinto-me muito melhor, é muito melhor viver nesta região, e eu sei que eu não sou um bioindicador da região, obviamente, mas os nossos insetos são, e eu, por analogia, pela vivência que eles tiveram, gostava que esta zona fosse respeitada e, de facto, transformada, as partes sensíveis e realmente valiosas fossem transformadas em locais protegidos. Penso que respondi. Peço desculpa por ter sido um pouco longo. Eu agradeço então o esclarecimento e aproveito então para passarmos agora à nova oradora, à próxima oradora, que será a Andreia. Espero que as condições técnicas tenham sido resolvidas. Espero que sim. Sim. Tá, mais uma vez, obrigado. Vou desligar. Muito obrigado. Deus, até já, Mário. Portanto, penso que as condições técnicas terão sido resolvidas, e assim pediria à Andreia para, fazendo uma breve apresentação daquilo que já nos tinha dado a conhecer, se poderia retomar a sua apresentação. E é só pedir ao Ernestino para parar a sua partilha de ecrã. Ok, já está. Sou eu que estou a partilhar o ecrã, certo? Sim. Okay. Penso que és tu, mas ainda não... Sim, agora está. Portanto, conseguem ver o PowerPoint? Sim, conseguimos. Agora é uma questão de maximizar. Já está, certo? Ok.
Sim, Ok, está então perfeito. agora está a ir direitinho. Ok, então vou passar mais rápido à parte introdutória e focar novamente então nos resultados como foi pedido. Como eu disse, o meu tema é sobre os insetos aquáticos como contribuidores importantes na avaliação ecológica no estado ecológico dos rios. Fiz uma pequena introdução sobre o facto de eles serem essenciais para o bom funcionamento dos cursos de água superficiais e para além de algumas larvas dos insetos de diferentes ordens integrarem um grupo designado por macroinvertebrados bentónicos, que são um dos bioindicadores mais utilizados na avaliação do estado ecológico dos cursos de água superficiais. Os objetivos deste trabalho foi essencialmente avaliar o estado ecológico dos cursos de água, através da análise anual então dos macroinvertebrados, pelo cálculo do Índice Português de Invertebrados Norte, ou IPTN, que vou falar mais a seguir, que vou agora começar a referir assim, e a análise sazonal dos parâmetros físico-químicos de modo a complementar. Também depois vou propor algumas soluções para a sugestão sustentável, dependendo dos resultados. O primeiro, então, caso de estudo foi a Ribeira de Costa Couros, que é uma pequena ribeira que atravessa a cidade de Guimarães. Selecionámos 4 pontos da amostragem, sendo o primeiro mais naturalizado e os outros 3 apresentando algumas pressões, quer urbanas, quer por agricultura. O segundo rio do estudo foi o Rio Ceira, que é um rio maior. Também, como na Ribeira de Costa Couros, foram escolhidos 4 locais de amostragem. O primeiro, novamente, mais naturalizado, e os restantes 3 com certas pressões, quer urbanas, quer agrícolas, e só de salientar que o S3 se encontra após a confluência da Ribeira, com a Ribeira de Costa Couros. Então, passando agora aos resultados, que é o que eu vou focar mais. Começamos com a Ribeira de Costa Couros. Quanto aos parâmetros físico-químicos, apesar de se ter feito mais parâmetros, apenas aqui coloquei os que falharam em atingir o bom estado. O primeiro foi os nitratos, principalmente durante a estação do verão, em C2, C3 e C4, que é quando a ribeira já apresenta algumas pressões. O NH4 apresentou valores acima do limite, do valor limite no verão e no outono em C3 e C4, que são os 2 mais amontantes e onde a ribeira já passou por muitas pressões, quer urbanas, quer agrícola. E o fósforo total também foi um nutriente que em quase todas as estações e locais foi considerado como inferior a bom. No entanto, é o IPTN que eu quero focar. O IPTN, ou seja, a avaliação biológica, demonstrou que, como era de se esperar, o estado ecológico da ribeira diminui à medida que vamos nos afastando de montante, havendo aqui só uma ligeira aumento, mas o estado ecológico manteve-se na mesma, considerado como medrífica. O que eu quero salientar do IPTN é que ele é um índice multimétrico, ou seja, ele é um conjunto de várias métricas e duas dessas métricas é o índice de diversidade Shannon-Weaver e o índice de equatibilidade PLO. Normalmente, quando um local está associado a uma grande diversidade e uma igual distribuição dos organismos pelos diferentes taxa, associa-se a que esse local se encontra com um bom estado. No entanto, isso costuma ser algo... isso não se verificou, digamos assim, porque a maior diversidade encontrou-se em C4 e a maior equatibilidade também nesse local, que foi um dos locais que apresentou o pior estado ecológico. No entanto, apesar desta diversidade e desta maior equatibilidade, a distribuição destes organismos situavam-se em taxa ou famílias que eram tolerantes à poluição. Ou seja, foi exatamente isso que se verificou. Eles estavam distribuídos mais por oligocaítas e algumas famílias de molusca. Mas referindo mais aos insetos aquáticos encontrados na Ribeira de Costa Couros, vou referir a percentagem de IPT, isto é, a percentagem de Femeróptera, Plecóptera e Tricóptera. Estas ordens são consideradas como as ordens mais sensíveis à poluição, ou seja, a sua ausência em um local é um bom indicador de que a água está comprometida. Como podemos verificar, houve então o maior valor da percentagem de EPT foi em C1, que foi onde obtivemos o melhor estado na Ribeira, o bom estado ecológico, e indo diminuindo até o C3, havendo uma ligeira em C4, mas foram valores relativamente baixos. No entanto, a ordem de insetos aquáticos dominou foi os Diptera. Esta ordem é uma ordem que as suas famílias, ao contrário das IPT, de Femeróptera, Plecóptera e Tricóptera,
esta ordem apresenta famílias que tanto podem ser sensíveis à poluição como muito tolerantes, ou seja, havendo assim uma diversidade muito grande nesse ponto. Como temos aqui alguns exemplos, como é o caso do Crenomida, que é uma família muito tolerante, e o Symbolide, que é uma família moderadamente tolerante. Relativamente aos resultados do Rio Selho, também, novamente, observou-se elevados níveis de nitratos, principalmente em C3 e em C4 no verão, que são os locais considerados como agrícola. O NH4, o NH4+, foi um resultado muito peculiar, porque verificou-se que eles falhou em atingir bom estado apenas em C3 no verão e no outono. Estes resultados coincidem com os resultados obtidos na Ribeira de Costa Couros, ou seja, para este elemento para este parâmetro, existe influência da Ribeira de Costa Couros para este ponto da amostragem. Outro ponto é que o fósforo total foi considerado como inferior a bom em todos os locais e em todas as estações. Tal como na Ribeira de Costa Couros, verificou-se que o IPTN vai diminuindo à medida que se vai afastando da montante, porém tivemos uma pequena surpresa, onde o S4 apresentou o melhor estado ecológico, até chegando a ser considerado como excelente. Neste caso, então, eu vou focar-me mais no S4, que foi o que obteve então um excelente, e o S3, que foi por ser o local após a Ribeira de Costa Couros. O S3, que é o pior estado ecológico, verificou-se a dominância, neste caso já foi de uma ordem de inseto aquático, que é o Diptera, nomeadamente da família dos Crenomidae. Esta família, apesar de estar sempre presente em águas com diferentes qualidades, a sua dominância normalmente é um bom indicador de que o local possui níveis elevados de poluição. Uma dessas razões é que esta família possui a respiração independente do meio, ou seja, eles conseguem sobreviver em locais com baixo teor de oxigênio. Para além disso, eles normalmente às vezes apresentam um tom meio avermelhado. Este tom avermelhado significa a presença de hemoglobina, que esta hemoglobina ajuda a incrementar o transporte de oxigênio para os tecidos, o que ainda acaba por salientar a capacidade destes organismos em sobreviver em locais com elevados níveis de poluição. Quanto ao S4, verifica-se que houve o maior valor de percentagem de IPT, com cerca de 55%. Este valor foi o que permitiu que este ponto alcançar o estado ecológico como excelente. No entanto, dentro dessas três ordens, a dominância caiu mais sobre a ordem da Trichoptera, sobretudo da família Hydropsichidae. Esta família, apesar de estar associada a ordens muito sensíveis à poluição, a verdade é que esta família, e principalmente algumas espécies desta família, eles são considerados como os últimos sensíveis quase, ou seja, eles possuem alguma tolerância à poluição, o que nos ajuda a justificar o facto do S4, que foi um ponto que até obtinha alguma poluição por nutrientes, nomeadamente por fósforo e NO3-, alcançar um estado ecológico muito elevado. Em modo de conclusão, conseguiu-se ver que ambos os cursos de água não conseguiram atingir o bom estado ecológico, quer por análise físico-química ou por análise biológica, e que, de um modo geral, a maioria dos locais de amostragem com qualidade ecológica inferior a bom eram aqueles que apresentavam os maiores níveis de poluição. Assim sendo, sugere-se então algumas medidas de gestão. Uma delas é a identificação e eliminação de fontes de contaminação, como se pode ver aqui. Esta foto aqui é uma foto retirada ao Rio Selho durante a estação do inverno, onde se pode verificar a existência de uma coloração meio avermelhada, que significa uma descarga ilegal. Tanto a Ribeira de Costa Couros como o Rio Selho eles costumam apresentar algumas descargas ilegais. Por isso, a identificação e eliminação dessas fontes torna-se essencial para conseguir atingir este objetivo. Uma segunda medida é a aplicação de boas práticas agroambientais, como o uso controlado de fertilizantes agroquímicos, uma vez que este rio também passa por muitas zonas agrícolas.
Por último, uma outra sugestão que outra medida que nós sugerimos é a restauração das margens. Maioritariamente estes rios, as margens destes rios são artificializadas, principalmente a Ribeira de Costa Couros, que é uma ribeira muito canalizada. E quando as margens não são artificializadas, elas encontram-se desprovidas de vegetação. Ou seja, uma restauração destas margens podem ajudar imenso na melhoria da qualidade de muitos locais. Também, para terminar, verificou-se que, sim, a utilização de insetos aquáticos em estudos de avaliação da qualidade da água providencia resultados que até são fiáveis. Isto porque o conhecimento que se tem acerca da tolerância de muitas destas famílias, tolerância barra intolerância, de muitas destas famílias a diferentes pressões e a diferentes níveis de poluição, faz com que estes sejam indicadores confiáveis do comprometimento da qualidade da água. Ou seja, sendo então uns bons contribuidores para estes estudos. Assim sendo, muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa. Primeiro sonho? Espera aí. Muito obrigada, então, pela tua apresentação. Andreia. Estava a ver se surgia alguma questão para te colocar. Uma das coisas que eu reparei, e aproveito para te perguntar nos teus resultados, é que costumas, como penso que será mais ou menos esperado, ter picos de poluição no verão. Sim, sim. Mas depois fiquei surpreendido, pronto, mas cá não é porque a maior parte das descargas são feitas noutras alturas do ano e isso não se traduziu tanto em termos de poluição nos teus resultados. Sim, isso foi verificado, mas uma das razões que isso pode acontecer é o facto de no verão haver um caudal muito baixo destes locais, ou seja, haver uma maior concentração destes nutrientes. Apesar de eles não serem, por exemplo, das descargas se calhar não serem tão frequentes, não é tão frequentes, mas apesar de ser a mesma quantidade, como o caudal é mais baixo, acaba por concentrar ainda mais os nutrientes, havendo uma maior poluição. Normalmente também as descargas ocorrem mais no inverno, mas como o caudal já é superior, pode ajudar na diluição destes nutrientes e destas poluições. Esse é um dos pontos uma das razões que nós achamos que pode ocorrer. Claro que normalmente as descargas ilegais nunca ocorrem ou não costumam ocorrer durante o verão exatamente por causa do baixo caudal, ou seja, o baixo caudal mostra mais que ocorreu uma descarga ilegal, enquanto que no inverno, como o caudal já é maior e a velocidade de corrente também é maior, disfarça mais o facto de ter descarregado ali ilegalmente. E o vosso estudo foi o primeiro feito nesta zona ou há alguns estudos anteriores com os quais possam comparar os vossos resultados para perceber se há uma tendência em termos de agravamento da poluição, de pauperamento das comunidades de macroinvertebrados aquáticos? Não há nenhum resultado histórico com o qual possam comparar os vossos resultados e perceber se sim, já se fez alguns estudos. O que se percebeu é que realmente nos últimos pontos, nos pontos mais jusante, a poluição, os locais continuam com uma alta poluição. Acho que houve uma ligeira, se não me engano, houve um estudo que, comparando com este, que se verificou um ligeiro melhoramento do ponto C2 da Ribeira, mas isto porque na altura se fez, o que se aconteceu naquele local é que houve uma renovação, ou seja, uma renovação daquilo, colocou-se mais plantas e mais vegetação, fez uma desurbanização, digamos assim, daquele local, e isso permitiu fazer com que haja um melhoramento do local em si, do local da amostragem. Porém, não foi o suficiente para que ele atingisse o bom estado. Esse foi um dos resultados relativamente a outros anteriores. E outra surpresa foi realmente, como eu disse, o S4, que atingiu um excelente estado ecológico. Agora, o que se sugere sempre é que se continue a fazer este tipo
este tipo de estudos, que era para se verificar realmente como é que está a evoluir o estado do rio e da ribeira, porque apesar de termos aquele excelente, nunca podemos dizer que ele se vai permanecer assim, por isso temos que perceber se foi algo do momento, daquele momento que por acaso atingiu o excelente, ou se é algo muito contínuo, se realmente as condições lá se encontram boas o suficiente para que o estado excelente se continue. Ok, muito obrigado. Não sei se, Francisco, se queres encerrar, estou-me a alertar que está a decorrer já uma sessão. Justo. Eu só queria dar os parabéns a todos os palestrantes pelas excelentes apresentações. Foi mesmo muito bom. Também queria dar os meus parabéns à gente que perguntou e que interagiu, também a palestra que está no back office.